Vamos falar hoje sobre postura. O que é isso? Para você entender o que a gente fala tanto, né? Uma questão de postura, ou qual é a sua postura em relação a determinada coisa, pessoa, fato, enfim. Então, nós vamos falar sobre isso. A neurociência, ela explica sobre que nós temos a plasticidade neural. O que é isso? Que nós temos a capacidade, nosso cérebro tem a capacidade de estabelecer novas conexões neurais para aprender. Então, sempre que nós vamos desenvolver uma nova habilidade, estudar sobre alguma coisa, que nós estamos dispostos a aprender alguma coisa, o nosso cérebro desenvolve novas conexões e assim a gente vai aprendendo. Então, a gente não é fixo, né? Tudo que nós aprendemos não é mais possível aprender diferente ou mudar um hábito. Sempre é possível mudar um hábito. Mas, como tudo foi, desde que nós éramos crianças, o que aconteceu? Desde nós aprendemos a coordenar os nossos movimentos, né? Mas veja bem, para comer, nós tivemos que aprender a mastigar. Quando nasceram os nossos dentinhos, a gente vai aprendendo a mastigar. Depois, aprender a falar. O que acontecia quando a gente ia aprender a falar? Ficava repetindo, né? Papai e mamãe falavam, fala mamãe, mamá, mamá, mamãe. Depois foi desenvolvendo o vocabulário. Então, essa é uma fase, né, que a gente está em treinamento, desenvolvendo novas habilidades. Tem coisas que já são muito, as habilidades ou já tem as conexões aí para batida do coração e tudo mais, né, todos os órgãos. Mas as outras habilidades que nós vamos desenvolvendo, nós temos a plasticidade neural. Então, ela vai se moldando de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo. E depois, a gente foi aprender a caminhar. Fomos lá, nos arrastando, aprendemos a engatinhar, depois aprendemos a caminhar. E tudo isso, né, cai e levanta, através do treino. Aí depois vem andar de bicicleta também. Como é que foi para andar de bicicleta? Quantos joelhos ralados? Né? A gente ficou na rodinha, alguns ficaram na rodinha por muito tempo. E depois era aquelas voltas, né? Várias e várias voltas para a gente aprender a andar de bicicleta. E depois aprender a andar de carro. Como é que foi? Você ficava toda insegura, segurando o volante, daí tinha, né, tem, né, 3 pedais ali embaixo, 5 marchas aqui, às vezes 6, depende do carro. E tu ainda tem que dirigir, tem retrovisores, que tu tem que prestar atenção em tudo ao teu redor. Então, para aprender a dirigir, também foi algo trabalhoso, porque o que você fazia? Prestava atenção. Eu tenho que acelerar um pouquinho e soltar o pé da embreagem. E ali você já deu algumas, né, fez o carro morrer algumas vezes. Daí você acelerava um pouquinho e via que tinha que trocar de marcha. Então, todos os movimentos, eles eram pensados para que você fizesse isso enquanto você não tinha totalmente as conexões neurais. Depois do treino e depois que se efetivou essas conexões neurais com esse novo hábito adquirido, que é o de dirigir, o que acontece? Você entra no carro e simplesmente vai. Você não fica prestando atenção em qual pedal que você vai apertar, em qual marcha que você vai colocar. Você não fica olhando ali, né? Depois que você aprendeu. Então aí você aprendeu uma nova habilidade que você faz, no automático. Vou e faço. Então é assim que funciona para adquirir novas habilidades e também para exercitar nova postura, para exercitar novos hábitos. Muito se fala em crenças limitantes, né? Em exercitar, em sair dessas crenças, dos padrões antigos e para padrões novos. Não existe uma fórmula mágica que o seu cérebro, já falando, né, efetivamente aqui no seu corpo, que o seu cérebro vá aprender no estalar de dedos e sair de um padrão e ir para outro assim sem fazer nenhum esforço. Não é possível. Não é humano, não é do nosso corpo que isso seja possível. Então, para que você adquira uma nova habilidade, depois você vai entender o que é a postura aqui, que eu também vou te explicar, você precisa treinar. Então, se você percebe que tem algo te incomodando, algo que não é legal, algo que você quer mudar na sua vida, você vai ter que começar a fazer diferente a partir de estudar, de ter alguém para te ensinar, né? Um mentor ou alguém para ficar ali te ensinando para que você repita todo dia. Ou você vai estudar, anotar no caderninho, botar no despertador para desenvolver aquele hábito todo dia. Então era isso que eu queria falar a respeito, né, da nossa plasticidade para adquirir um novo hábito. E agora é algo que é repetido várias vezes, né, que assim a gente adquire um novo hábito. Agora com relação à postura, né, que esse é o nosso título da live que eu comentei com vocês. O que é postura? É como eu me comporto externamente com o meu conteúdo interno. Então é como eu me coloco nas minhas relações, dentro da minha casa, fora da minha casa,
com o conteúdo que eu tenho aqui. E é o conteúdo que eu tenho internamente que vai refletir se eu estou fora das posturas no meu dia a dia. E fora da postura, o que acontece? Eu tendo a não colher bons frutos. O que significa isso, sair da postura, enfim, que eu estou dizendo conforme a visão sistêmica? Você precisa primeiro entender, tomar conhecimento de qual é a sua postura, qual é o seu conteúdo interno, para que você precisa alterar ele. Depois você precisa praticar. E a prática é todos os dias, você vai colocando alguma coisa em prática. Dizem que a gente tem talvez 21 dias, que seria o tempo que a gente tem de adquirir o novo hábito. Alguns dizem 7, alguns dizem 14, mas a maioria diz aí 21 dias para desenvolver um determinado hábito repetidamente. O nosso cérebro ele sempre procura por descanso, né? Então, se você começa a ir na academia, fazer algum exercício, ele vai relutar, ele vai te puxar, então você vai ficar com preguiça. Você vai inventar mil outras coisas para não ir, porque o nosso cérebro procura por descanso sempre, poupar energia. Então, a partir do momento que você começa a fazer um esforço para sair, para ir contra esse desejo de poupar energia, e vai lá, todos os dias você vai frequentar a academia, desenvolvendo novas conexões neurais, explicando aí para o teu cérebro que aquele lugar lá te faz bem, você vai trabalhando a sua mente. Depois de um determinado período, que dizem que é uma média de 21 dias, você já não precisa fazer força. Você já vai com prazer, o seu corpo pede para ir fazer um exercício, né? Você começa a sentir aquela falta no corpo, sabe? Parece que o corpo está enrijecido. É mais ou menos assim. Então, essas posturas que nós trabalhamos, que nós precisamos, na verdade, nos adequarmos, é baseado nas 3 leis da vida. Não são 3 leis que ninguém inventou, sempre existiu. Só foram observadas por alguém que teve um olhar atento e muito amoroso e muito dedicado também, e passou pra gente assim, deu pra gente de mãos beijadas, de mãos dadas, muito facilmente, porque ele transferiu esse conhecimento pra gente, que foi o Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Criador não é o criador. Ele é criador desse formato, mas é embasado em muitas de outras percepções que já existiam e das percepções que ele teve. Essas 3 leis da vida, elas atuam como a lei da gravidade atua para segurar a gente aqui na Terra. Não tem como fugir, não tem como negociar com ela, não tem como dizer, é só por hoje que eu saio da postura, não tem. E aí que você vai entender o que é postura, que é o jeito de como você se comporta, né? Consigo, com as pessoas ao teu redor, com o mundo, enfim. A lei do pertencimento, da hierarquia e da ordem. Por falar em lei, muitas pessoas já torcem o nariz e já acham que isso é bobagem. Porque é algo que é imposto, né? Muitos de nós temos resistência a algo que é imposto. Mas não é imposto por um ser humano, é imposto pela vida, é uma lei natural da vida. Então, por exemplo, é aquela coisa assim, o exemplo mais fácil que tem de você se colocar no lugar. Dei até um exemplo numa live que eu fiz esses dias. Imagina que tu tá na fila do banco, lá já está meia hora na fila e tá quase chegando a sua vez. Daí vem alguém apressadinho e diz que é só um boletinho que ele quer pagar, bem rapidinho. E corta a sua frente para o caixa atendê-lo. Como é que você fica? Raivoso, não é mesmo? Então aí é a infração da ordem. Você estava antes na fila, veio alguém e tomou um lugar que seria o seu, achando que teria mais direitos do que você, porque ia ser mais rapidinho. Essa é uma das infrações, como as outras duas também é gravíssima, né? Que você vai colher algum resultado. Mas quem colhe o resultado é quem infringe essa lei, né? Quem vai na frente na fila e acha que tem mais direitos. Isso é quando nós chamamos de arrogância, né? Eu arrogo para mim o direito de. Quando nós nos arrogamos no lugar de pais dos nossos pais, né? Nessa postura de fazer o papel de pais deles, seja na ajuda ou no julgamento, ou na tentativa de salvá-los, doando às vezes a nossa vida por eles ou coisas assim. Com os nossos irmãos, aí, estamos totalmente invertidos no lugar de mais velhos, sendo que nós somos mais novos. Então, isso é a postura, é como que eu me coloco nessas relações que vai fazer com que eu infrinja essas leis. Essa lei da ordem é esse exemplo muito, muito fácil aí para ti. Se tá na fila do banco e vem alguém na tua frente, você fica furioso. É mais ou menos assim que agem essas leis. Você infringiu a hierarquia, você vai pagar uma multa. E pagar uma multa geralmente é você começar a quebrar coisas dentro de casa, ter que comprar, furar o pneu do seu carro, acabar a bateria, começar um monte de briga dentro de casa, você não sabe de onde vem, que estava tudo certo, e como é que todo mundo começou a brigar de repente,
Alguém adoeceu, ou eu adoeci e não consigo melhorar, não tem diagnóstico médico efetivo, né? Então, tudo isso, gente, tanto a lei da ordem, quanto a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Se nós infringirmos essas leis, elas nos causam a vida nos causa algum prejuízo. Então, observe como está a sua vida e você vai saber se você está infringindo alguma dessas leis. Então, essa é da ordem que eu disse. Então, depende da sua postura na vida. Se está querendo ir na frente de alguém, fazer por alguém, se infringe a lei. A outra é a do pertencimento. Pertencimento imagina que você está sentado numa roda de pessoas e chega alguém e diz assim, não vou com a cara dessa fulana aí, tira ela da roda, tira ela aqui dentro de casa, eu não vou com a cara dela. E coloca você para fora de casa, sendo que estava todo mundo ali dentro, todo mundo harmonioso, só que alguém chegou e não foi com a tua cara e te colocou para fora. Como é que você se sente? Excluído. E é nesse ponto que nós tratamos e deixamos claro, né, passamos o conhecimento, que a visão do sistema passa esse conhecimento dessa lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Ninguém pode chegar e excluir alguém da família, nascido ou não, que é o caso de abortos. Se alguém nasceu, se já teve uma vida que se formou, já ocupou lugar no sistema. E se por esquecimento, por vergonha ou por desconsideração, nós queremos deixar essa pessoa para fora de casa ali e só pertencer quem eu gosto, quem está tudo nos trinques comigo, eu estou excluindo. E uma exclusão gera uma compensação. Nessa cadeira que sentava alguém que foi excluído, né, que foi jogado para fora de casa, vai sentar outra pessoa. Essa outra pessoa é quem for nascer. Um descendente nasce, senta naquela cadeira e vai o quê? Repetir o comportamento daquela pessoa ali. E normalmente o que acontece com esse descendente? Novamente ele é posto para fora de casa, ele é excluído. E a exclusão não é só assim pegar na mão e jogar para fora, não é isso. É aqui, na nossa consideração, no nosso coração. Muitas famílias expulsam do coração, muitas famílias se mantêm com aquela necessidade de ficar distante, porque no coração não tem lugar para um comportamento um pouco mais difícil, sabe? Então, essa lei do pertencimento, que trata de que todos têm que pertencer, ela é muito importante. Então, mais uma vez, a nossa postura, como está a nossa postura, a sua postura, com relação às pessoas que estão ao seu redor, que pertencem ao seu ciclo de amizades, da família, né? Principalmente a família. A sua postura é uma postura de inclusão ou de fulano, fulano, fulano eu excluo, ou de exclusão. Consequentemente, tanto você, né, tanto a gente quanto os nossos descendentes tendem a, se for excluído, tendem a, desculpa a palavra, mas pagar o pato pela exclusão. Então, é a postura que eu estou adotando com relação a isso. Consequentemente, também nós somos pessoas descendentes. Nós somos descendentes de alguém que pode ter excluído. Então, nós também podemos estar enredados inconscientemente em destinos que não são nossos. Isso é inconsciente, como eu disse. Nós recebemos essa carga, invariavelmente não tem como a gente resistir a ela. A carga do sistema familiar, né, desse campo familiar, de toda a história já vivida. É como se a gente tivesse um fiozinho aqui de USB e conectasse na nuvem de armazenamento da família, das histórias lá, e recebesse todas as informações. Então, de forma inconsciente, nós podemos estar enredados em situações difíceis que aconteceram na nossa família, tendo na nossa vida alguma dificuldade. Mas o que a gente trata aqui muito, né, aqui também lá naquele desafio, é como a gente se coloca na vida. Então, como nós podemos apaziguar a nossa vida e as relações futuras. Consequentemente, apaziguando a nossa vida, nós tendemos também a trazer um apaziguamento geral para a nossa família que nós estamos inseridos. A outra lei é a lei do equilíbrio, que ela trata somente de iguais, com relações de iguais. Não há ação dessa lei com pais e filhos, com irmãos, não há como ter equilíbrio, porque os filhos ganharam a vida, né? Não tem como devolver vida para equilibrar, os filhos sempre estarão um degrau abaixo. Os filhos sempre serão pequenos, menores e nunca conseguirão devolver aos pais o que eles ganharam, nunca. Não tem como devolver vida, mas sim o caminho seria dar a vida para frente. É aí que, entre aspas, equilibra, nem é um equilíbrio, mas é aí que, entre aspas, há uma compensação, a nossa alma fica tranquila, porque passou para frente algo que recebeu dos pais.
Não só a vida de filhos, mas às vezes contribui com o seu trabalho quando não é possível ter filhos. Nessa lei do equilíbrio, ela atua entre iguais, então entre amigos, colegas de trabalho, entre casais. Essa lei ela atua. Então, se nós estamos desordenados aí, e essa desordenação já vem lá do nosso sistema familiar, se nós estamos desordenados com os nossos pais, nós não conseguimos ter uma relação equilibrada com o nosso parceiro, com a nossa parceira, porque se lá eu estou ainda reivindicando, magoado com o pai e com a mãe, né, com o coração vazio aqui pelas dores que eu vivi lá com meu pai e com a minha mãe, não tem como eu ter uma relação saudável aqui com meu parceiro ou com a minha parceira. Não tem, porque eu vou projetar tudo. Se eu tinha problema lá com a minha mãe, se eu morria de raiva dos comportamentos da minha mãe, o que eu vou fazer? Se é um homem, o que ele vai fazer com a esposa? Ele vai projetar. Isso a gente chama de dupla transferência. Então, ao invés de projetar na mamãe, ele projeta na esposa. Essa raiva, essa indignação que ele tem contra a mamãe. A mulher é a mesma coisa. Dependendo da mágoa que ela tem. Por exemplo, o que eu estou dando é com relação ao pai. Ela vai projetar no seu homem, no seu parceiro. Então, inconscientemente, se na família de origem não estiver ordenado, na família atual também não estará. E se tiver filhos, a ordem vai acontecer? Também não acontece ordem. Porque no primeiro sistema, dos dois, e às vezes os dois estão desordenados, eles não conseguem manter um casamento saudável e uma relação saudável com seus filhos, para que eles possam exercer a paternidade e a maternidade de forma saudável, de forma com uma autoridade, né? Porque eles são pais, os filhos são pequenos. Geralmente ali vira um bolo, porque o bolo já começou lá muito atrás na família de origem, e às vezes na família de origem do pai e da mãe, né? A desordem não é uma pessoa que só que está desordenada, é o sistema inteiro que está desordenado. Mas se uma pessoa começa um movimento de ordenação, de se ordenar, de colocar as posturas em ordem, consequentemente, como eu disse, isso vai aflorando. Começa no seu núcleo familiar a trazer mais paz. Mas eu não estou dizendo aqui como uma missão de salvar ninguém, né? Sim, para nós nos ordenarmos, fazermos a nossa parte. Fazer uma constelação familiar para salvar a família não dá certo, porque a gente está arrogante ainda, está infringindo uma lei que não dá certo. Querer dar constelação familiar de presente para amigos, ou para pai, ou para mãe, ou para irmãos, também não dá muito certo, não. Porque lá no fundo eu estou com uma tentativa de salvar essa pessoa e com isso estou me arrogando perante ela, estou infringindo a lei da ordem. Sabe, gente, é bem delicada essas situações. Mas é por isso que, como eu disse antes, por isso que nós temos esse desafio de 14 dias e também a sessão de constelação familiar, né? Mas por isso que eu fiz esse desafio para ajustar as posturas. Desde consigo mesmo, dentro de casa e para a vida, para o mundo, com as pessoas que se relacionam. Então essas são as 3 leis que atuam e quanto mais nós estamos alinhados e conscientes e alinhados com elas, menos possibilidade nós temos de ter problemas. Tanto problemas conosco como problemas nas nossas relações. É lógico que precisa de um esforço e um treinamento, como eu falei aqui no começo. Plasticidade neural e as conexões neurais elas são adquiridas com o treino. Quanto mais eu faço, mais eu consigo colocar em prática. Quero também passar uma percepção para vocês que eu acho bastante importante. Deixa eu ver aqui. Eu fiz algumas postagens essa semana sobre ajudar demais é desrespeitoso, né? Que é uma questão de postura. E também as pessoas que lamentam, elas não querem agir. E todo consolo para a pessoa que lamenta apoia a sua não ação. Então aí também vai a nossa postura, o quanto nós conseguimos lidar com o outro, com o sofrimento do outro e respeitar o destino dele, principalmente se ele não pedir, né? A questão de quanto eu quero ajudar e me arrogo no direito de alguma coisa, então estou sendo arrogante, estou infringindo uma lei, compreendem? Então eu fiz esses posts, logicamente, para ter esse conhecimento, cada vez mais, né, trazer um pouco mais de conhecimento e ajuste das posturas. A outra percepção que eu quero deixar aqui para vocês, que eu tive já em alguns atendimentos e eu acho que é importante porque a maioria das pessoas que passam por um processo de constelação e que estava com uma postura desajustada, tende a ter esse sentimento. Qual é a postura? É a postura da arrogância com relação ao pai ou mãe. Então, por exemplo, assim, a pessoa passou a infância dela inteira sendo amiga da mãe, a mãe desabafando para ela contra o pai, dizendo o jeito que é maltratada pelo pai, enfim.
A criança virou amiga da mãe, a mãe desabafando com a criança pequenininha que não consegue entender nada. E essa criança, ela começou a também olhar feio para o papai, que o papai maltrata a mamãe. Então ela começou, mesmo ela não vivendo nenhum problema com o pai, mesmo o pai sendo um ótimo pai para ela, mas ela se voltou contra o marido da mãe. E ela cresceu julgando o pai, porque o pai é horroroso, porque o pai é isso, porque o pai é aquilo. Oi, Carla. Oi, Cris. Ai, que legal. A Cris é a minha aluna fiel, né, Cris? Então ela passou a vida inteira se revoltando contra o pai, porque pegou as dores da mãe para ela. Daí ela passa por um processo de consciência e ela percebe tudo que ela fez e ela começa a olhar para o pai com um jeito diferente depois que ela cresce. E o que acontece? Ela começa a ficar com raiva da mãe. Fica com raiva da mãe porque usou ela, porque fez com que ela se voltasse contra o pai. Fica com raiva da mãe a favor do pai. Aí o que mais acontece dentro dela? A raiva de si mesma. Porque passou tanto tempo julgando o pai por aquilo que ele fez, e tanto tempo a favor de um ou de outro, e ela não deveria ter escolhido lado nenhum, ela deveria ter ficado neutra. E isso tem acontecido bastante, sabe? Bem frequente nos meus atendimentos. Por isso que sempre que eu tenho assim, uma frequência de algo, eu venho aqui falar para vocês. Porque o nosso campo é muito sábio. Então é normal passar por esses processos. Se você já passou ou se você acha que está num processo assim. É normal você, às vezes, sair de um estado de consciência, ir para outro, e no outro você começa a ficar com raiva do primeiro e com raiva de si mesma e com culpa. É muito normal. O importante é que você abra o seu coração para perceber que a vida foi do jeito que tinha que ser. Não podia ser de outro jeito para que você estivesse aqui. E suportar esse processo que aos poucos vai se acalentando, vai se acalmando. Faz parte do processo você sair de uma esfera materna e ir para a esfera paterna, faz parte, tá? Então essa percepção eu queria trazer para vocês para dizer que faz parte. O importante é vocês continuarem elaborando aqui dentro de vocês o que vocês já sabem, o que vocês já conhecem, contanto que vocês aprendem aqui